Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Brasil Profundo. Meu nome é Rodrigo Miller e você está no canal do Instituto do Bem Comum. Vocês já pararam para ver o mapa do Brasil? Pega, por exemplo, um atlas, um livro aí que vocês têm do Brasil. Vocês já se perguntaram por que o Brasil tem esse território? Por que tem essa fronteira? Ou por que o Brasil faz fronteira com a Argentina desse jeito? Ou faz fronteira, por exemplo, com a Venezuela daquele jeito? Pois é, tudo isso é resolvido por meio de tratados, por meio de acordos internacionais e diplomáticos que vão dando as características territoriais do Brasil. E no vídeo de hoje eu quero explicar como toda essa história começou. Eu quero explicar para vocês como que o Brasil tem o formato de Brasil, como que a gente tem esse formato. Somos um país continental, né? Somos abençoados por Deus e temos uma linda natureza, já dizia a música, né? Então, afinal de contas, como que surgiu tudo isso? Então, se a gente perceber bem, nós somos, aqui partindo para uma introdução, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Hoje nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de terra. E o mais interessante disso é que todas as nossas fronteiras estão delimitadas por meio de tratados internacionais. E olha que interessante, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem problemas de fronteira com os seus vizinhos. Olha que interessante, se nós pegarmos a Índia, por exemplo, ela tem problemas de fronteira com o Paquistão, um dos países lá numa região chamada da Caxemira. Se nós pegarmos um país como a Ucrânia e a Rússia, que hoje estão em guerra, eles também têm problemas de fronteiras delimitadas, eles também têm problemas de fronteiras ali que não foram muito bem organizadas, e um dos motivos pelos quais eles estão entrando em guerra é exatamente este. Nós temos também problemas de fronteira entre o Chile e o Peru, numa região chamada Antofagasta, por exemplo. Então, os países eles têm problemas de fronteiras, os países eles têm problemas com seus vizinhos e muitos desses problemas, inclusive, já levaram em guerra. Só que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem tratados internacionais com todos eles. Então, milímetro por milímetro de terra está organizado dentro de um tratado, está organizado. Bom, aqui tem segurança, aqui tem uma visão bem clara daquilo que é o Brasil do que é a Argentina, por exemplo. E por que isso aconteceu, né? Porque é fruto, e todo esse desenvolvimento é produto de uma longa tradição diplomática e de segurança nacional de homens que pensaram o desenvolvimento do Brasil, buscando fazer desta pátria um país seguro e que não tivesse problemas de fronteira com seus vizinhos, porque, afinal de contas, nenhum país quer ter problemas internacionais, nenhum país quer se envolver em guerras, porque guerras geram custos, porque guerras geram problemas com os governos, geram problemas com a sociedade, geram problemas das mais variadas áreas, dos mais variados matizes, e nenhum político e nenhum país quer viver esse tipo de problema, né? Só que para a gente entender melhor como deu essa construção do território nacional, é necessário compreender 3 dinâmicas importantes para que a gente possa, ao longo dos programas e ao longo do entendimento deste Brasil profundo, saber de fato o que estava em jogo e quais foram as etapas dentro desse processo. Vamos começar com 3. As grandes navegações, as bandeiras dos bandeirantes. Lembra na escola que o teu professor de história falava assim, os bandeirantes, eles foram entrando no território nacional, eles foram buscando lá pedras preciosas, foram buscando lá os índios, né, para aprisionar tudo mais. Essas bandeiras, certo? Então a gente vai explicar um pouco mais elas. E também a União Ibérica, que foi um momento no qual o Brasil esteve unido com a Espanha, portanto, Portugal também estava unido à Espanha como se fosse um país só. Era uma união de uma mesma coroa lidando com 2 reinos. Então, tudo isso vai ser muito importante dentro dessa construção, dentro dessa história. Vamos começar pelas grandes navegações para que a gente possa desenvolver melhor esse entendimento. Então, para entender o processo da formação territorial do Brasil, a gente precisa entender que antes, com as grandes navegações, Portugal e Espanha conseguiram chegar até a América, né?
Então a gente vê aquele longo processo de reconquista da Península Ibérica, aquele espírito cruzadista dos cristãos contra os muçulmanos, e depois eles começaram nesse espírito evangelizador, nesse espírito missionário, buscar outras regiões, levar a fé cristã para todo canto, para todo povo, assim como cantava Camões, né? Isso daqui é algo muito importante quando a gente vê ali nos Lusíadas. E este processo de chegar a novos povos, chegar a novas regiões, ele de fato se deu em 1492, quando os espanhóis conseguiram chegar até a América na ilha de Santa Helena. Hoje, essa ilha é dividida entre o Haiti e a República Dominicana. E eles começaram ali o processo civilizatório do Novo Mundo, modificando para sempre a história da humanidade. Por quê? Porque esse acontecimento é de proporções tão grandes que fez com que uma outra parte de gente fosse conhecida. Tirando as questões de teoria das conspirações ou de coisas mais incertas, vamos pensar, por exemplo, se o homem tivesse descoberto pessoas na Lua, quando ele chegou à Lua. Seria algo análogo. Imagina chegar em uma porção de terra onde a gente descobriu pela primeira vez, ver que ali também tem pessoas e a gente começa um relacionamento. É algo muito grande o que aconteceu nas grandes navegações. É algo muito interessante a gente notar essa dinâmica. E foi tudo isso que aconteceu. 2 anos depois, em 1494, Espanha e Portugal, eles decidem assinar um tratado, que é o tratado famosíssimo Tratado de Tordesilhas, né? Na escola eu tenho certeza que uma das primeiras aulas de história que você viu do Brasil foi Portugal e Espanha dividiram a terra do Brasil com o Tratado de Tordesilhas, né? E o que eles estavam colocando ali, né? Estavam fazendo com que o Novo Mundo, essa nova parte de terra, fosse dividida entre as coroas ibéricas, fazendo com que essa área tivesse um sinal claro da preponderância das duas monarquias e de um processo de espraiamento da civilização cristã. O que dizia o Tratado de Tordesilhas? Então, tá vendo aqui que a gente tem uma ilha chamada Ilha de Cabo Verde, ou como antigamente falava, que era Ilha de Santo Antão? Essas ilhas, certo? Elas demarcavam um limite. 370 léguas depois, dentro do Oceano Atlântico, certo? Essa parte das 370 léguas ficariam com os portugueses, a parte mais oriental do Novo Mundo. E a parte mais ocidental do Novo Mundo permaneceriam com os espanhóis. Por que isso? Porque os portugueses eles já estavam com contatos lá na região da Ásia, né, com as Filipinas, com Goa, com Macau, e ali eles tinham também o interesse em manter aquelas regiões mais intactas. Era muito importante nesse processo de descobrimento, no processo de desenvolvimento do Império Português. Tá? Então, o que a gente percebe? Que este foi um primeiro momento que Portugal e Espanha começaram a delimitar as suas fronteiras, começaram a delimitar ali as suas interações, e tudo isso dentro de um processo relativamente seguro, relativamente pacífico, que vai corroborar para que as duas coroas não entrassem em guerra como outros países de fato entraram em guerra por questões de tratado e por questões de fronteira. A partir de 1500, quando os portugueses eles chegam até o Brasil, quando eles desembarcam naquele dia 22 de abril, vendo ali o Monte Pascal, então ali começa um processo de civilização, um processo de desenvolvimento da civilização portuguesa, da civilização cristã, de uma forma mais evidente. E olha que interessante, é este processo que vai garantindo aos poucos que o Brasil comece a ganhar os seus primeiros contornos territoriais, os seus primeiros contornos dentro da estrutura física deste novo mundo. Então, o que acontece? Entre 1500 até 1580, essa foi a dinâmica. Os portugueses de uma forma independente, os portugueses de uma forma mais solitária, por assim dizer, foram construindo a América Portuguesa. Então, foi nesse período que teve a divisão das capitanias hereditárias, que a gente teve o desenvolvimento de cidades como São Vicente,
como São Paulo, como Salvador, como o próprio Rio de Janeiro. Todas essas questões estão sendo colocadas aqui, certo? Só que a partir do final da década de 1570, houve uma modificação profunda dentro da política internacional e dentro da política interna de Portugal. Por quê? Porque neste momento, até esse momento, era a dinastia de Avis que estava no poder em Portugal. Só que a dinastia de Avis, a dinastia Afonsina, ela sofreu um baque muito importante, ela sofreu uma queda muito dramática dentro de sua estrutura. Por quê? Em 1578, Dom Sebastião, que era o antigo rei de Portugal naquela época, o chamado Venturoso, o Sábio, o Prometido, ele, num espírito muito aguerrido, num espírito muito sanguíneo, por assim dizer, ele decidiu invadir o Marrocos, né? Marrocos que naquele momento era controlado pelos mouros, pelos muçulmanos, e ele, naquele espírito da reconquista, ele queria chegar até o fim do processo. E ele decidiu empreender uma guerra muito grande contra os muçulmanos. Só que ele perde a batalha. Os portugueses eles perdem a famosa Batalha de Alcácer Quibir. Por que ele perdeu a guerra? Porque ele não estava preparado, porque os soldados não estavam com as suas energias bem organizadas para poder fazer o enfrentamento, e ele não considerou os movimentos geopolíticos da região para saber onde que estavam as principais fortalezas e as principais fortificações dos muçulmanos naquela região. E o que acontece? Quando ele morre, pelo fato dele não deixar filhos, pelo fato dele não deixar herdeiros, Portugal entra numa crise muito grande, numa crise de sucessão. Então, o que acaba acontecendo? Quem que vai ser o novo rei de Portugal? Era isso que estava na cabeça dos portugueses, era isso que estava na cabeça das pessoas que estava colocado naquele momento. E olha que interessante, nenhum português conseguiu organizar uma nova dinastia, conseguiu organizar uma nova família para que essa nova família pudesse ter o controle da coroa portuguesa e pudesse assim dar continuidade de uma forma mais evidente àquilo que estava sendo colocado desde da dinastia de Avis, ou seja, houve um rompimento. E quem que assumiu essa coroa portuguesa? Foi o rei de Espanha, que naquele momento era Felipe I de Habsburgo, e para muitos, e que também é conhecido como Felipe II em Portugal. Olha que interessante, pela primeira vez a gente vê uma união de um rei comandando as duas nações da Ibéria, Portugal e Espanha. E qual que é a consequência? O que aconteceu? Qual que foi a consequência para o Brasil, para a América Portuguesa, e para todo o desenvolvimento da civilização que estava acontecendo no Novo Mundo. Lembra que eu estava falando a respeito do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado que dividiu os territórios para a Espanha e para Portugal? Ora, se era o mesmo rei que governava os dois países, na prática significava que aquele tratado não tinha mais validade. Porque se um português saísse, por exemplo, de São Paulo e quisesse ir até, por exemplo, Cuiabá, não existia Cuiabá naquele momento, mas quiser chegar na região de Cuiabá, ele teoricamente estaria no mesmo reino, ele teoricamente estaria no mesmo ordenamento jurídico daquela nação. Então, não fazia muito sentido a gente pensar no território dividido como o Tratado de Tordesilhas. E o que acabou acontecendo como consequência de tudo isso? Aquelas famosas bandeiras, né? Então, o que eram as bandeiras? Então, os bandeirantes, eles eram pessoas contratadas pela coroa portuguesa ou mesmo pelos espanhóis, pelos Habsburgos, para iniciar quase que como uma aventura, quase que como uma grande epopeia, um grande desenvolvimento da civilização que estava sendo colocada aqui na terra de Santa Cruz. E quais eram os objetivos que eles tinham, né? Em primeiro lugar,
encontrar metais preciosos, realizar o sertanismo de contrato, então mexer ali com a pecuária, começar a organizar o campo, tentar estabelecer estruturas produtivas para gerar assentamentos nas regiões onde eles iam avançando e estabelecer cidades. Olha que interessante. Os bandeirantes, eles são conhecidos como os plantadores de cidades. Em qualquer lugar onde eles estabeleciam entreposto, onde eles estabeleciam ali uma região para se fundamentar, para se solidificar, para poder permanecer naquele lugar, eles estabeleciam uma cidade, eles estabeleciam uma vila, um pelourinho, e ali começava todo o desenvolvimento da cidade. Quem chegava junto com eles? Certamente os jesuítas, que são aqueles responsáveis por dar início a um processo pedagógico, a um processo educacional, para ir aos poucos levando toda a fé cristã e levando toda a cultura da civilização cristã dentro desse contexto todo que a gente está trabalhando aqui. Então, eram esses os objetivos e eram essas as principais preocupações dos bandeirantes dentro dessas bandeiras. E as bandeiras, elas foram muito importantes por encontrar ouro em Minas Gerais. Na escola, vocês já ouviram falar sobre isso, a grande corrida do ouro, sobre o ouro em Minas Gerais, e o ouro em Minas Gerais era muito abundante, tudo isso. A gente só conseguiu encontrar ouro na região de Minas Gerais por conta dessas bandeiras. Isso modificou um pouco da relação que Portugal tinha, ou que a União Ibérica naquele momento tinha, com a região da América Portuguesa. Porque a partir deste momento, não apenas a cana-de-açúcar estava sendo colocada, mas também havia uma outra possibilidade de extrativismo na América Portuguesa. E como a Espanha e Portugal eram países mercantilistas, quando se descobre ouro, eles podem expandir ainda mais os seus comércios, eles podem ainda mais expandir os seus negócios e, consequentemente, eles estão se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais capazes de organizar a economia dentro do cenário internacional. Então, isso tudo teve uma visão muito importante. Então, só qual que é o problema aqui? Que as bandeiras, elas foram muito para o interior da América. O Frei Vicente Salvador, que é o primeiro grande historiador do Brasil, ele fala que os portugueses, no início do período colonial, eles estavam margeando como caranguejo, arranhando as costas do Brasil. Não é à toa que a gente vê hoje que boa parte da população brasileira ocupa a margem litoral do Brasil. Nós estamos aqui em Curitiba. Curitiba fica a 100 quilômetros do litoral, aproximadamente. Se nós vemos, por exemplo, a cidade de São Paulo, a zona sul de São Paulo fica a 50 quilômetros do litoral. Então, nós temos grandes cidades que estão localizadas no litoral brasileiro, e se nós observarmos para dentro do território brasileiro, existe um vazio demográfico muito grande. E nós explicaremos ainda mais esse vazio demográfico em outras edições do Brasil Profundo, quando a gente for falar dos aspectos mais recentes do Brasil. Só que, como naquela época tinha a União Ibérica, não tinha nenhuma importância, porque, afinal de contas, era um território da Espanha, mas a Espanha estava junto com Portugal, e Portugal estava junto com a Espanha, e ali não havia nenhum problema. Só que a União Ibérica, ela durou entre 1580 e 1640. E nesse período estava tudo bem. Entre 1640 e 1661, a coroa portuguesa ela sofreu grandes instabilidades, sofreu grandes perigos de saber, bom, o que vai acontecer com Portugal? Para onde que Portugal vai? Para onde vamos caminhar? Até que chega em 1661, que é o período onde uma família, uma dinastia, chamada Dinastia dos Bragança, essa mesmo que você vê falar, o deputado federal lá dos Bragança, ou a família Orleans e Bragança, essa família que a gente está tratando aqui, essa mesma família, eles conseguem retomar o controle de Portugal, eles conseguem fazer a chamada reunificação, a restauração do trono português, e depois de muito tempo, Portugal tinha de fato um governo 100% português,
em seus domínios. Então, isso vai mudar muito a dinâmica entre os espanhóis e os portugueses a respeito dos tratados de limites e a respeito das regiões que estavam sendo ocupadas. Então, o que acontece? Por conta do Tratado das Bandeiras, os portugueses, eles saíram lá do centro, do Nordeste do Rio de Janeiro e eles foram descendo até o Sul. E o Sul, se você pegar ali o Tratado de Tordesilhas, quando a gente estava falando, ele pertencia todo ele aos espanhóis. A gente tinha uma pequena parcela portuguesa ali com o Tratado de Tordesilhas, que era basicamente o norte do Paraná, o sul de São Paulo e depois ali para baixo as capitanias hereditárias nem mais existiam, porque tudo fazia parte do Império Espanhol. Só que entre 1680 até 1703, a situação entre os portugueses e os espanhóis era de uma relativa estabilidade. Não havia problemas de guerra, não havia problemas estruturais maiores, não havia problemas de um avançar no território do outro, tentar garantir posses por meio de guerra ou por meio de força, né? Só que acontece uma guerra muito grande na Europa, no início do século XVIII, que é a chamada Guerra de Sucessão Espanhola, que é uma guerra que opõe, de um lado, a Espanha, porque a Espanha, por meio de manobras políticas, fica do lado dos Bourbons franceses, que foram os principais responsáveis por iniciar esta guerra, por tentar tomar controle da Espanha, e Portugal fica do lado dos Habsburgos, ficam do lado daqueles que não querem que os franceses tomem conta de Portugal. Aqui nesse momento já houve, inclusive, a Guerra dos 30 anos, já houve o princípio a Paz de Westfália, e a política internacional já era regida por estados nacionais. Inclusive a França já havia rompido com a cristandade naquele momento, com o cardeal Richelieu. Então a gente já está no momento político que o mais importante era as nações, os estados-nações, e não aquela civilização cristã que foi sendo construída ao longo da Idade Média. Então, este rompimento da Aliança Ibérica era necessário aparar as arestas para que não houvesse uma guerra na América. Imagina como seria a situação de Portugal e de Espanha combatendo, gerando problemas ali na Europa com a Guerra de Sucessão Espanhola e, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar uma guerra na América. Haveria um esgarçamento de forças, haveria uma precipitação uma precipitação de sangue e haveria realmente uma dificuldade muito grande de estabelecer a paz entre duas coroas que, historicamente, foram aliadas contra os muçulmanos dentro do processo de reconquista. Então era necessário fazer algum tipo de arranjo territorial para garantir a estabilidade. E o que era importante? Para Portugal, e aqui a gente vai entrando aqui na ideia do Tratado de Madrid, né, que é o tratado que a gente vai comentar daqui a pouco, os portugueses eles precisavam garantir que todo o avanço dos bandeirantes, que toda aquela conquista que os bandeirantes fizeram fosse resguardado, fosse garantido. E como que eles fizeram isso? A coroa portuguesa chamou os chamados padres matemáticos. Quem que são esses padres matemáticos? Padres que estavam estudando na Universidade de Coimbra, na Universidade de Évora, que estavam estudando, alguns deles, na Universidade de Salamanca, e que eles eram apaixonados por geografia, eles eram apaixonados pelo desenvolvimento territorial geopolítico, né? E com base nesses padres matemáticos, os portugueses eles tiveram uma vantagem muito grande na elaboração de cartografia. Existe um outro vídeo que eu explico sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Marcião, coloca aqui um card sobre este vídeo, que vai nos ajudar a entender a importância de todo esse processo de elaboração de mapas, de elaboração de cartografias, para garantir a estabilidade geopolítica e estabilidade territorial. Quem liderou todo esse processo? A figura de um homem chamado Alexandre de Gusmão, que talvez seja o primeiro diplomata brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje possui uma instituição chamada FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, que é um think tank de política externa e de geopolítica no Brasil, talvez o mais conceituado do mundo inteiro
Eu não vejo nenhum outro instituto de relações internacionais mais sério do que a FUNAG, que produz conhecimento de profundidade nas áreas de geopolítica e de relações internacionais. Isso tudo é fruto deste homem aqui. Por quê? Ele pegou todo esse conhecimento dos chamados padres matemáticos, elaborou um mapa chamado Mapa das Cortes, e com o Mapa das Cortes ele foi organizando reuniões diplomáticas com os seus contrapartes espanhóis para tentar organizar de uma forma que garantisse que Portugal teria o controle político daquelas regiões que os bandeirantes conquistaram. Então, olha que interessante. A primeira parte da moldura chamada Brasil, que é o nome dessa aula, foi nesse processo. No processo negociador, Portugal ele consegue uma vitória muito importante no norte do Brasil. Então, todo o avanço que os portugueses tiveram no norte, na região da Amazônia, do Pará, depois ali na região de Rondônia, eles conseguiram garantir essa posse. Por quê? Porque neste mapa das cortes, a geodésica do Tratado de Tordesilhas, eles conseguiram mostrar que a região de Cuiabá e a região de Belém pertenciam à mesma geodésica e, portanto, conseguiram garantir que boa parte do território fosse de fato portuguesa. Só que houve uma permuta na região sul. Em 1680, os portugueses eles fundaram a colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai. Só que a Espanha, sabendo da necessidade de controlar a saída da prata lá pelo Rio da Prata, falou assim, não, eu preciso do controle das duas bandas deste rio, tanto da banda ocidental quanto da banda oriental. Então os portugueses, que já haviam conseguido ainda mais do que eles queriam no Tratado de Madrid, eles cederam essa parte e ali a Espanha ficou satisfeita. Como consequência, não teve nenhuma guerra, não teve nenhum desenvolvimento belicoso maior e, como contraparte, na região sul do Brasil, ali, os espanhóis cederam os 7 povos das missões. Então, quem vai para o Rio Grande do Sul hoje, né, se for ali para a região de Erechim, se for para a região ali um pouco acima de Uruguaiana, vai ver que aquela região, historicamente, é chamada dos 7 povos das missões, que é também onde acontecem as chamadas guerras guaraníticas, né, que é um dos próximos temas do nosso Brasil Profundo. E ali os espanhóis cedem essa região, o Brasil consegue controlar o sul político que nós temos hoje. Então, se nós temos um mapa da região sul do Brasil, nós vamos dizer que é graças ao Tratado de Madrid, graças a Alexandre de Gusmão, graças a esse diplomata que soube muito bem organizar toda a estrutura, e o Brasil começa a ter os seus contornos. Claro que vão ter ajustes nos séculos XVIII, XIX e XX, vão ter ajustes nessa moldura chamada Brasil, mas a grande parte dessa moldura, desse território de 8.500.000 km² de terra, que é responsável por abrigar mais de 210 milhões de brasileiros, ele começou a ser colocado ali pelo Tratado de Madrid em 1750. Portanto, quando a gente quer estudar a profundidade do Brasil e a gente quer entender mais do que de fato nós estamos tratando a respeito do Brasil, para entender os seus componentes depois em políticas públicas ou entender em desenvolvimento da própria vocação nacional, nós precisamos compreender profundamente o que é o Tratado de Madrid. Por esse vídeo é isso, um grande abraço a todos. Deixo aqui o meu recado para se inscreverem no canal do Instituto do Bem Comum, para compartilharem este vídeo com todos os seus amigos em todas as redes sociais e dar este joinha que é tão importante para nós. Um grande abraço e fique com Deus.